Evangelho de Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim: Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas. Guarda isso. Quem colhia e comia as espigas eram os discípulos. Debulhando-as com as mãos. Eles usavam as próprias mãos para debulhar as espigas. Versículo 2. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito fazer aos sábados? Respondeu a eles Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi, o rei Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: O Filho do Homem, que é Jesus, é Senhor do sábado. Aqui, o que está acontecendo? Antes de eu começar a palavra mesmo, vou dar uma introdução. Jesus estava a andar com os seus discípulos. Ele não estava andando com curiosos. Eles não estavam andando com simpatizantes. Ele não estava andando com caçadores de bênçãos. Ele estava andando com os seus discípulos. Discípulos é aquele que é profundamente apaixonado por Jesus e por sua palavra, ao ponto de viver, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a minha comida é fazer a sua vontade. Isso é discípulo. Então os discípulos estavam andando com Jesus, e ao passar por uma seara cheia de espigas, os discípulos começaram o quê? A colher as espigas, debulhando elas com as próprias mãos. Debulhar fala de descascar, macerar, que é esmiuçar, preparar para que se torne comestível. E então eles comiam as espigas. E os fariseus, que eram religiosos, os fariseus aqui, eles tipificavam os religiosos. Eles questionaram: Jesus, o senhor não sabe que tem que guardar o sábado, não? Que é uma lei judaica? Como é que os seus discípulos estão colhendo e debulhando as espigas para comer? Porque os religiosos, eles questionam até algo que é legítimo. Porque comer é uma necessidade básica. Então Jesus respondeu a eles: Olha só, vocês não lembram que Davi, que era judeu? Davi, quando estava com fome, ele e os seus companheiros, lembra bem, não era Davi os curiosos. Não era Davi os simpatizantes de Davi. Era Davi e os seus companheiros. Então, Davi e aqueles que estavam intimamente ligados a ele, entraram no templo, na casa de Deus, na sinagoga, e comeram dos pães, chamados pães da proposição. Eram pães de oferta que só os sacerdotes naquela época podiam comer. Mas Davi entendeu que comer é algo básico e que nenhuma lei pode impedir a pessoa de satisfazer uma necessidade básica. Nenhum religioso pode questionar a legitimidade de satisfazer uma necessidade básica, que é comer. Então era isso que estava acontecendo aqui. E o que Deus me chamou a atenção foi para falar sobre a seara.
discípulos fazem o que Jesus fez e faz. Jesus é o mestre e ele nos deixou o exemplo. Nós não podemos seguir pastores. Nós não estamos aqui para seguir o nosso pastor. O nosso pastor, ele é alguém que foi colocado por Deus para ensinar a palavra. Mas nós precisamos aprender a seguir Jesus, a depender de Jesus, a ouvir de Jesus, a comer de Jesus, lendo diariamente a sua palavra. Cristão, que se diz cristão, que não abre a sua Bíblia para ler diariamente e comer de Jesus, não é um discípulo de Jesus. É um frequentador de culto, tem uma religião, pode ser até um diácono, pode até ser líder, pode ser a liderança do coral. Se não lê a Bíblia, nunca foi um discípulo de Jesus. Porque ter cargo na igreja não significa ser discípulo de Jesus. E vou mais adiante. Tem lideranças que foram ordenados pastores e que não são discípulos de Jesus. São discípulos das normas denominacionais. São discípulos de leis humanas e doutrinárias de homens, mas não são discípulos de Jesus. Mas os discípulos de Jesus têm como meta, alvo e objetivo principal fazer o que Jesus fez. Mas pastora, como é que eu posso saber o que Jesus fez ou faz? Você precisa ler os evangelhos. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus passando por todas as situações possíveis e dando a nós como proceder em cada situação. Mas Jesus, ele passava pela seara. O que é seara, pastor? É puramente uma plantação? Então significa que agora eu tenho que me mudar aqui da região urbana e para a região rural e ficar passeando entre as plantações? Não. Seara fala da humanidade. Primeiro fala de todo ser humano na terra. Cada lar, cada local de trabalho, cada vizinhança, onde você mora, é uma seara. Então, seara é formada por todos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Seara também inclui a instituição religiosa. Porque, lembra lá em Apocalipse, que fala para a igreja o seguinte: você não está nem fria, nem quente. Você está morna. Se você estivesse fria, seria do mundo. É muito mais fácil vir para a minha presença. Se você estivesse quente, você estaria na minha presença, ouvindo a minha voz e fazendo a minha vontade. Mas você está morna. E a pior condição do ser humano é ser morno. Isto é, alguém que um dia se converteu, mas se tornou um religioso. Pegou os costumes, carrega uma Bíblia, sabe a Bíblia de cor, mas não vive. Não tem vida de Deus, não tem caráter de Deus, não tem relacionamento diário com Deus. Vive pedindo oração, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas não tem uma vida de oração. Vive pedindo bênção material, Senhor, me dá, me dá, me dá, mas não sabe se dar ao Senhor. Se tornaram religiosos. Vão de culto de cabo a rabo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tá lá na igreja, indo ao culto. Mas não tem relacionamento, não sabe ouvir a voz de Deus. E em João fala, as minhas ovelhas, não as ovelhas do pastor na sua igreja. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e reconhecem e me seguem. Isso é discípulo. Então a instituição religiosa precisa tanto quanto os ímpios de restauração para que volte a ser uma igreja, uma noiva de Cristo. Mas nós, como discípulos de Jesus, precisamos primeiro colher, comer
e debulhar com as próprias mãos. Como trabalhadores do reino de Deus. Nós somos chamados a trabalhar no reino de Deus. Eu trabalho, pastor. Trabalho. Eu sou líder do departamento infantil. Não é desse trabalho que o Senhor está falando. O Senhor nunca chamou os seus discípulos: sigam-me que eu lhes darei cargos. Sigam-me que eu lhes farei pescadores de homens. Se o Senhor tivesse interessado numa estrutura cheia de cargos, Ele não faria discípulos, Ele criaria uma empresa e não uma igreja. Então Ele está chamando trabalhadores para o reino de Deus. E isso envolve compromisso. Uma palavrinha muito falada, pouco vivida. Compromisso com o coração de Deus. Eu tenho compromisso, pastor. Tenho sim. Todo domingo eu chego lá cedo, arrumo o templo, fico para a escola dominical, depois estou no culto, no final ainda ajudo a arrumar tudo e vou embora. Eu sou comprometido. Compromisso investe tempo de oração. Compromisso investe tempo para investir em vidas. Vidas não são cadeiras. Vidas não são paredes. Vidas é aquela que está no hospital e que precisa da sua visita. Vida é aquela que está passando necessidade, fome, precisa que você divida com ele. Vida é aquele que está solitário, chorando e precisa que alguém o abrace. Investir tempo, vida, amor e dinheiro em vidas, não em templos. São as vidas que precisam ser alcançadas. Eu falo e me canso de falar. Se o Brasil precisasse de mais templos, se ter um templo a cada esquina, você vai no quarteirão, às vezes eu vou para um outro lugar e vou contando o número de templos que tem abertos. Se dependesse do número de templos que tem abertos, o Brasil já estava aos pés do Senhor. Porque templo não salva, templo não restaura, templo não gera vida. O que gera vida é alguém andando em santidade aos pés do Senhor, gerando vida em outra vida. Isso que é igreja. Igreja é investir em vidas. Vidas. Nós precisamos investir tempo, vida, amor, dinheiro para que vidas sejam alcançadas pelo genuíno evangelho. Hoje eu estava lendo um post na internet, no Facebook, até mostrei para o meu esposo. Enquanto o evangelho de hoje, o evangelho religioso fala: eu vim buscar a minha bênção, o evangelho de Cristo fala: eu vim me arrepender. Não se prega mais sobre arrependimento. Se prega quem quer ser abençoado. Não se prega mais sobre compromisso e santidade. Se prega sobre campanhas de prosperidade. Mas o Senhor está passando na seara. Nesse exato momento, o Senhor Jesus está passando na seara e dizendo: meus trabalhadores são os meus discípulos, e esses vão debulhar as espigas com as próprias mãos. Esses vão colher e comer, porque esses estão entendendo o meu coração. Há um apelo do Senhor nesses dias, há uma voz profética para que os religiosos voltem ao verdadeiro cristianismo, para que a igreja de Cristo seja restaurada, para que vidas sejam alcançadas para serem discípulos de Jesus. Não cabe mais falar: eu vou seguir Jesus se Ele me der isso. Se Ele me der isso, eu sigo Jesus. Não cabe mais isso. Rindo ou chorando, pobre ou rica, com saúde ou doente, Jesus é digno. Ele é digno. Ele é o Senhor assentado no trono de glória. Isso precisa ser restaurado no meio da casa do Senhor.